Depois de 2 semanas de preparação, chegou o dia da estreia. Já em Santa Catarina, o Guarani está pronto para o duelo de mais tarde contra o Brusque no estádio da Ressacada. Com quase todo o elenco à disposição, Daniel Paulista só não vai poder contar com Diogo Matheus, que segue em período de transição. Os 2 reforços anunciados até agora, Marcinho e Leandro Castan, viajaram com a equipe e estão à disposição do treinador. Giovanni Augusto, Ronaldo Alves e Nicolas Careca, que se recuperaram de lesão durante a intertemporada, também estão com a delegação em Florianópolis. Um provável Guarani para a partida de daqui a pouco vem com Kozlinski no gol, Ludic ou Madison, Ronaldo Alves, Derlan e Matheus Pereira na zaga, Índio, Rodrigo Andrade e o recuperado Giovanni Augusto no meio. E para fechar o ataque, Daniel Paulista deve optar por Marcinho ou Nicolas Careca, Júlio César e Lucão do Break. A base do time é a mesma daquela que terminou o Campeonato Paulista, mas nada surpreende se o treinador optar por uma formação com 3 zagueiros nesse início de Campeonato Brasileiro. Isso porque o técnico testou esse mesmo esquema durante as 2 semanas de intertemporada. Recém-chegado no Guarani e com menos ritmo de jogo, o Leandro Castan não deve garantir a titularidade nesse início de Série B. Mas mesmo com pouco tempo de casa, o zagueiro já sabe que um dos maiores problemas da equipe bugrina são as bolas levantadas na área. E na sua coletiva de apresentação, o jogador falou um pouco sobre essa situação. Esse é um problema que não pode colocar a culpa só na defesa. Acho que quando se tem uma bola parada, você pode ver que tem atacante dentro da área marcando, tem meio-campista. Então, acho que é uma questão da atitude mesmo, de cada um melhorar. Desde que retornou à Série B do Campeonato Brasileiro, o Guarani conseguiu vencer apenas uma vez na primeira rodada e foi logo no ano que retornou, lá em 2017. Na ocasião, vitória por 2-0 sobre o Brasil de Pelotas. Nas 4 competições seguintes, nada de 3 pontos logo de primeira. Foram 2 empates e 2 derrotas. E agora contra o Brusque, o Guarani tenta iniciar o campeonato com o pé direito que nem em 2017. A expectativa é muito grande, né? Feito o professor Daniel falou, é bom começar sempre com o pé direito no campeonato, e é um campeonato difícil. Série B, todos sabem, todos já passaram pela Série B também, jogaram. E faltaram poucos pontos, né, para o Guarani subir ano passado. E esse ano vamos brigar para subir, se Deus quiser. Deixando a estreia no Brasileirão um pouco de lado, o Guarani acertou na tarde de ontem o empréstimo do meio-atacante Bruno José, ex-Cruzeiro. O jogador, que estava em negociação avançada com Coritiba, acabou acertando os salários com o Bugre nesta quinta-feira e chega a Campinas para disputar a Série B. Bruno José marcou 1 gol em 9 jogos na atual temporada e acabou perdendo espaço na equipe mineira, onde tem contrato até 2024. Mas para a estreia bugrina no Campeonato Brasileiro, o jogador ainda não fica à disposição de Daniel Paulista. Vamos colocar aqui uma tela com os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aí, ó, a primeira rodada. Guarani enfrenta o Brusque, 7 da noite, Ressacada. Narração de Leandro Bola, está registrado pela Rádio Bandeirantes. Ituano começa fora de casa amanhã, 4 da tarde, Arena Condá. E a Ponte Preta enfrenta o Grêmio amanhã, 4h30 da tarde. Estarei no comando pela Rádio Bandeirantes, estádio Moisés Tucarelli. Bom, Júlio Nascimento, falando aí da estreia do Guarani. Joga contra o Brusque, só repetindo, o jogo é na Ressacada porque o Brusque perdeu o mando de jogo e não vai poder realizar o jogo no seu estádio. E expectativa de muita chuva, viu, Batistão? Estava dando uma olhada aqui na previsão do tempo. Não só a Larissa Lopes, nossa companheira aqui de Bandeirantes, para dar previsão do tempo com precisão, mas a expectativa é de chuva muito forte no jogo de hoje na Ressacada. Então, campo pesado, mais um adversário para o Guarani. O Brusque, que vem numa temporada boa, porque foi campeão catarinense, que não acontecia há quase 3 décadas. Apenas o 2º título catarinense do Brusque. Vaguinho Dias é um técnico que a gente conhece aqui de Campinas, também teve excelentes trabalhos e tem desenvolvido um time muito competitivo lá em Santa Catarina com o Brusque, né? Um time muito experiente. Peças como o zagueiro Wallace, ex-Corinthians e Flamengo, o Pará, lateral que estava no Flamengo e no Santos, vai reforçar o time também. Já tem por lá o Luiz Antônio, que hoje é desfalque, mas foi um volante que arrebentou no Flamengo também, no Bahia. O Guarani conhece o Everton Alemão, o zagueiro que tem sido um líder, um capitão. Então é um time muito experiente para enfrentar o Guarani hoje. E claro, as dúvidas continuam, né, Batista? Principalmente para entender qual será a estratégia do Daniel Paulista no ataque,
se o Marcinho vai para o jogo ou se ele mantém a estrutura com o Nicolas Careca, até para ter mais presença de área, já que o jogo provavelmente será mais pesado. E na lateral direita, se ele vai com o Ludwig ou com o Madison, é uma das principais dúvidas também do técnico Daniel Paulista para o jogo de hoje. Bom, vamos lá, CH, a sua expectativa para a estreia do Guarani na Série B, a Bezona. O pesado, né, Batista? Não só pelo gramado. Em termos de escolha de opções de escalação, eu acho que ele vai de Madison na lateral direita, por causa dessa condição aí de um jogo que requer jogadores de força. Então é Madison lateral direito, o Índio no meio campo e Nicolas Careca lá com o Lucão. Precisa de jogador grande, pesado, porque o jogo vai exigir muito isso. O Júlio já adiantou aí sobre o Brusque, não é fava contada a vitória lá não. Eu entendo que trazer para Campinas um empate é bom negócio porque todo mundo está começando o trabalho. O Guarani está se ajeitando, o Brusque também, mas o Guarani tem condição de ganhar, tem força e tem um mínimo de organização para chegar lá e ganhar a partida. Agora, para mim, se acontecer o empate, eu acho que fica de bom tamanho, estreia do campeonato e repito, o time do Brusque é competente e a condição do gramado vai atrapalhar o Guarani. O futebol tem essa mística. A matéria do Vinícius Abarca falou que o Guarani venceu uma única vez. Desde que voltou, né? Desde que voltou, Brasil de Pelotas. Foi o único jogo que o Guarani venceu em estreias. Portanto, né, se valer a mística, aí o empate não pode ser descartado como um bom resultado também, ou não? Assim como foi ano passado, né? Só que o ano passado o jogo foi no brinco. É um jogo pesado, né, Batista? O Brusque vem embalado aí porque acabou de conquistar um título estadual, né? Há muito tempo não conquistava, vem fazendo aí boas campanhas. O ano passado acabou terminando na 13ª colocação, que era o seu principal objetivo, de permanecer na Bezona. O ano passado, inclusive, o Guarani foi até Brusque e acabou sendo derrotado. Foi um jogo difícil naquela ocasião. Mas eu acho que o torcedor bugrino ele tem uma expectativa melhor do que foi no início do campeonato da Série B do ano passado. Porque o último jogo que o Guarani esteve em campo, a última apresentação antes da estreia de hoje, deixou uma boa impressão. Apesar da derrota para o Corinthians nos pênaltis, é praticamente esse mesmo elenco. O elenco que está sendo reforçado, jogadores que ainda entrarão, mas a base é esse time que jogou contra o Corinthians dentro de Itaquera e deu trabalho para o Corinthians. E repito, um jogo difícil, pesado, tem a estreia fora de casa, por mais que não seja no campo do Brusque, que é um campo mais acanhado, né, o Augusto Bauer, é na Ressacada, no gramado, que se não chover, evidentemente, está chovendo, mas na hora do jogo se não chover, sempre em perfeito estado. Então o Guarani tem uma expectativa boa de fazer, quem sabe aí o empate, como você disse, trazer um empate para Campinas seria um bom resultado. A única coisa que fica é que o Guarani jogou bem contra os grandes. Jogou. E contra os pequenos deixou a desejar. Então, se valer a mesma coisa para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Brusque é um dos pequenos. Vai enfrentar na Ressacada, que eu acho que é melhor jogar na Ressacada do que um campo neutro, em Brusque. Para o Guarani é melhor e tem outro adendo que vale para essa discussão. O Guarani também está melhor preparado fisicamente do que estava no Campeonato Paulista. Então eu tenho a impressão que vai ser um jogo muito disputado, Batista, mas eu acho que o seu alerta é muito importante. Eu acho que tem isso também, a história da estreia do time da casa na Série B. Então tudo isso é um peso de responsabilidade muito grande. O Guarani está fora de casa. Não é que está mais tranquilo, mas o time da casa vai sofrer, evidentemente, né, Boris? E não vai jogar nos seus domínios, vai jogar num campo neutro. É porque lá em Brusque, né, o estádio é pequeno, é acanhado, a torcida comparece, a pressão é enorme. Na Ressacada não vai ter torcedor, ou vai ter um torcedor, um número muito menor de torcedores, né? Brusque já é uma cidade pequena, né, Batista? Não dá para dizer que o time do Brusque, você tem aí uma grande torcida e ainda 100 quilômetros distante do local onde estaria acontecendo o jogo, já tem essa dificuldade a mais para o torcedor. Só para atualizar, o Guarani, portanto, venceu a corrida aí com o Cuiabá no Bruno José. Só que o Cuiabá, pela informação de bastidor, pagaria o salário integral do jogador. Como que foi essa negociação? O jogador preferiu o Guarani. Mesmo o Guarani pagando metade do salário, ou o Guarani vai pagar o salário inteiro do Bruno José, hein, Júlio? O Guarani vai pagar parte do salário, não digo nem metade, Batista, um pouquinho a mais em relação à metade do valor, mas tem muita influência do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro teve uma participação fundamental. O Curitiba se aproximou mais do que o Cuiabá, até do negócio,
Se fosse para apontar, o Guarani deu chapéu no Cuiabá ou no Curitiba. Eu diria que deu um chapéu no Curitiba. Também é um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Mas ali, depois do jogador conversar com o Cruzeiro conversar com o Guarani, existe um ótimo relacionamento entre as duas diretorias. A opção foi pelo Guarani, que vai pagar aí cerca de 70, 80 mil reais mensais para o Bruno José, que chega com esse status, né, de ser um titular nesse ataque do Guarani, uma peça que tem faltado aí nesse ataque. E merece relevo essa negociação, não só pelo jogador, evidentemente, mas por ter vencido a queda de braço contra 2 times da Série A. Então, tá de parabéns. Faz tempo que não acontecia isso, né? Isso é muito bom, é positivo. Faz tempo que o futebol de Campinas não ganhava corrida aí contra concorrentes, adversários, contra times mais ou menos do mesmo nível, e ganhou o Bruno José.